A Arca da Aliança, ela tinha uma simbologia muito especial para o povo de Israel. O povo de Israel, ele não tinha o contato direto com Deus. Por isso, no monte, Deus dá uma ordem para Moisés. Deus planeja e bola um plano. Ele começa a ser o arquiteto e Moisés pega uma folha e começa a desenvolver a arquitetura de Deus para ser realizado na terra. O desejo de Deus é estar no meio do povo. O desejo de Deus sempre foi estar diante do povo, no meio do povo, se envolver nas festas. E Deus só podia fazer isso por intermédio de um templo, e um templo construído na terra. Foi quando surgiu a ideia de Deus fazer o tabernáculo. E no tabernáculo existia 3 compartimentos, a saber, o pátio externo, o pátio externo, o santíssimo lugar e o santo dos santos, ou o santo lugar e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. Eram esses 3 compartimentos. E no santíssimo lugar era colocada a Arca da Aliança, que tinha um significado completamente significativo para o povo de Israel naquela época. A Arca da Aliança, irmão, como nós lemos aqui, ela representava e simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Porque nós lemos o verso de número 10, também fará uma arca de madeira de cetim. Em outras traduções está escrito madeira de acácia. Essa madeira que fora construída a arca, pastor, ela era uma madeira tirada do deserto, de uma árvore que era plantada no deserto, que nascia no deserto. Essa água não dependia de sol, essa árvore não dependia de sol, não dependia de chuva para sobreviver. Essa árvore, ela é completamente resistente a todas as coisas que poderiam acontecer no deserto. Então Deus visando essa existência dessa árvore, Deus visando que essa árvore poderia verdadeiramente causar um impacto para o povo de Israel, profundamente dizendo, se a árvore era resistente, Deus precisava de material resistente para fazer algo que duraria por décadas, por gerações. Então Deus decide usar a madeira de cetim ou a madeira de acácia. A madeira de acácia, irmão, simboliza a natureza humana. Então, se era feita a arca de verdadeiramente da árvore, se a arca foi feita da árvore, quer dizer que Deus precisou usar uma matéria-prima simbolizando o humano. Quer dizer, Jesus, quando estava no deserto, após ter sido batizado por João, ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. E a Bíblia é clara em Mateus capítulo de número 4, que após esse período de tempo, Jesus sente fome. E ali, o inimigo das nossas almas, o Satanás, vai até Jesus e diz assim, olha, tendo vós fome, faça com que essa pedra se torne em pães. E Jesus Cristo usa uma palavra de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, parte B. Nem só de pão viverá o homem. O inimigo, ainda não satisfeito, leva Jesus no alto de um pináculo e diz, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma vez, o inimigo leva ele no mais alto dos montes, e chegando lá ele mostra o reino, seus reinados e tudo que havia ali, e diz assim, Jesus, tudo isso te darei, se você se prostrares e me adorares. Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito, a só a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Jesus demonstra em sua natureza humana um ato de resistência. E a árvore que fora feita, a Arca da Aliança, tirada do deserto, era exatamente uma simbologia dessa provação que Jesus iria passar no deserto. Continuando o versículo diz assim, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, ou seja, o comprimento da arca era 1,10 m. A largura da arca era 70 centímetros e a altura da arca também 70 centímetros. Porém, na nossa Bíblia estão as medidas usadas hebraicas, mas se nós trazermos as medidas para o português, ou seja, para o Brasil, será 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. E cada medida da arca simbolizava algo profundamente sobrenatural da parte de Deus. E cobrirás de ouro puro
por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Ou seja, a arca tinha que ser feita de madeira, que simbolizava a natureza humana. Ela agora também tinha que ser revestida de ouro, por dentro e também por fora. Esse revestimento de ouro, irmãos, o ouro simboliza a natureza divina. O ouro simboliza a divindade de Deus, a pureza de Deus. Então a arca tinha que ter sim a natureza humana, mas também tinha que ter a natureza divina. Então por que a madeira de acácia fora feita a arca da aliança e é exatamente madeira de acácia no centro? Porque se a madeira simboliza a natureza humana de Cristo, ela também estava simbolizando Jesus na cruz do Calvário, pregado em uma madeira, que era feita também de madeira de acácia. E essa madeira que Jesus foi pregado, no monte chamado Caveira, ele estava no meio de dois ladrões, um do seu lado esquerdo e outro do seu lado direito. Então a arca da aliança tinha que ter madeira no centro, que simbolizava a Cristo, e ouro por dentro. Se ouro simboliza a divindade de Deus, o ouro simboliza o Espírito Santo. Então Jesus Cristo tinha que estar dentro, o Espírito Santo tinha que ser revestido por dentro da arca, e o ouro por fora simbolizava Deus. E a Bíblia fala, e fundirás para ela 4 argolas de ouro. Essas 4 argolas, irmãos, que era colocado na arca, e uma argola em cada pé da arca, simbolizava as regiões de Jerusalém e do mundo ao qual Jesus mandou os discípulos pregar. Ou seja, pregar e ficar em Jerusalém, pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e aos confins da terra. As argolas que era colocado na arca da aliança servia para colocar as varas, para que os levitas pudessem levar a arca de um lugar para outro. As varas, que era também feita de ouro, simbolizam, meu querido e minha querida, a peregrinação do povo no deserto, e simbolizava, trazendo para os nossos dias o quê? Que o povo que caminhava no deserto era um povo peregrino. Ou seja, nós que estamos vivendo hoje aqui, essa terra não é nossa, esse lugar não é seu, nós estamos aqui como peregrinos, porque assim como a arca só ia parar a sua peregrinação quando ficaste no templo de Salomão, nós só podemos parar a nossa peregrinação quando chegarmos no templo, na morada celestial chamada Nova Jerusalém. Fora feito um propiciatório na arca, que era a tampa da arca que guardava as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e os vasos contendo maná que foi derramado do céu. E o propiciatório era um lugar de suma importância, porque os querubins, diz a Bíblia, que ficava de frente um para o outro. As asas cobriam as suas laterais, porém a face dele olhava para a tampa da arca chamada propiciatório. Esse propiciatório era um lugar especial, porque a arca ficava num lugar chamado Santíssimo Lugar, aonde apenas o sumo sacerdote poderia entrar. Então o povo, no Antigo Testamento, tinha a presença do Senhor, mas não tinha a presença do Senhor completamente, porque o povo precisava oferecer um sacrifício para não perdoar os pecados, mas sim encobrir os seus pecados. Então o povo ia, pegava no pasto melhor novilho, pegava no pasto melhor, sem mácula, sem defeito nenhum, ia no tabernáculo, na porta do tabernáculo entregava para o sacerdote. O sacerdote aspergia no véu do templo o sangue que simbolizava o encobrimento do pecado do indivíduo. E quando Deus queria falar com Moisés, Moisés tinha que entrar no Santíssimo Lugar, e dali do propiciatório, a face de Deus com uma nuvem de glória, que Moisés via e enxergava, e a voz do Senhor saía do meio daquela nuvem, através do propiciatório, que era a Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança, irmãos, ela tinha uma importância enorme para o povo de Israel. A Arca da Aliança era a própria presença de Deus no meio do povo. A Arca da Aliança para o povo de Israel simbolizava a presença de Deus.
A Arca da Aliança tinha uma importância muito grande, e você vai entender agora. No livro de 1 Samuel, o povo de Israel vai para a guerra contra os filisteus. E na cidade de Siló estava um sacerdote cujo nome dele era Eli. Como que era o nome dele?